brevemente. Sim, senhora, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Unitel Go Talks. O meu nome é Marco Patrício Vitor e eu fico sempre muito, mas muito feliz quando estou aqui a fazer mais um desses episódios, porque os meus convidados são sempre pessoas que eu acho excelentes naquilo que é a sua área de trabalho. Eu hoje vou conversar com o José Carlos. José Carlos é, sem sombra de dúvidas, uma das figuras incontornáveis naquilo que é o trabalho feito aqui com startups, acelerar startups, e é por isso que aquilo que é o nome da instituição que ele representa é Acelera Angola, que na verdade para mim faz toda a diferença o trabalho que eles têm feito e que eu já venho acompanhando há anos. Eu convido o José Carlos para estar aqui conosco hoje. Eu já ando atrás dele há algum tempo para ele aqui estar, mas eu entendo que a agenda e outras coisas lhe tenham impedido de estar aqui antes. José Carlos, muito bem-vindo. Muito obrigado, Marco. Yeah. Zé Carlos, estávamos aqui antes de começar a gravar e depois de começar a gravar e o microfone falhar, estavas aqui a dizer que de facto é importante vocês comunicarem aquilo que é o vosso trabalho. Então, só favor. Muito parte daquilo que é o Acelera passa pela comunicação efetiva daquilo que é a oferta que nós temos para os jovens e para o nosso público-alvo. Além dessa comunicação, é sabermos para quem estamos a comunicar. Talvez haja aqui três públicos muito importantes. Primeiro são os nossos clientes e parceiros. Sem eles é impossível que os programas e a aceleração aconteçam. Okay? Um segundo público-alvo muito grande tem a ver com parceiros mais institucionais ou parceiros que depois aportam valor aos próprios programas. Isso estou a dizer desde o outreach a parceiros que sejam instituições como universidades, institutos técnicos ou o que for, para esse público-alvo, que é onde estão os jovens, é onde está a massa crítica e onde estão as oportunidades, onde devem estar as oportunidades para esses jovens. E depois, por fim, quem tem a ambição no fundo de construir o seu negócio, de montar ou estruturar a sua ideia de forma diferenciada e as empresas em si. Então, quando nós estamos a comunicar, não é propriamente uma coisa fácil de fazer, porque muitas vezes o nosso trabalho não é que seja confundido, mas se nós não tivermos uma comunicação efetiva, não é? Ele pode não ter o alcance que nós gostaríamos que tivesse, ou então pode não ter o alcance da oportunidade que existe dos jovens fazer. Nós estamos há sensivelmente 7 anos a operar no mercado. Os outros anos foi mais construção de comunidade, a realização de muitos eventos, a realização de muita coisa para poder criar esse tipo de mentalidade. Dizer que existem várias pessoas com a mesma vontade, que é essa vontade não só de empreender, mas da mudança, da criação de produtos, de criar um mercado mais aberto. E quando nós tivemos esse ponto de partida, uma das coisas que nós encontramos é que há mais pessoas que abordam o tema, que têm ideias, que querem construir negócios ou que já têm negócios, mas não sabem que o Marco, por exemplo, também tem. Ou que existem instituições que os podem apoiar desde a fase inicial até a sua fase de expansão. E isso foi muito importante ver que, não só em trocas, mas também a nível desse âmbito, não é? Havia um gap aqui no mercado. Então nós começamos por essa criação de comunidade e a fazer muitos eventos, a ter muitos convidados também a falarem não só do seu background, mas de produtos e da sua experiência enquanto empresa. O ponto de partida foi, no fundo, conseguirmos constituir uma equipa especializada e de pessoas que pudessem então começar a parte mais propriamente do negócio em si, da aceleração. Eu diria que não é uma coisa fácil, porque são matérias muito transversais.
mas que carecem, muitas delas, de muita especialidade. Então eu diria que quando nós estamos a falar de como construir, não é, uma prova de conceito, ou como construir um produto mínimo viável para entrar para o mercado, ou apenas trabalhar sem a ideia, exatamente trabalhar a ideia dele, há muitas especialidades, desde o marketing ao produto, a gestão de projetos, como é que ele cria empresa. Então tem muitos aspectos legais, de comunicação, novamente, de governance à volta das empresas. Depois tem a ver com a matriz de como é que opera uma empresa em si, não é? Como é que eu contrato, como é que eu despeço, como é que eu tenho um enquadramento dentro da Lei Geral do Trabalho, como é que eu pago salários, como é que eu pago impostos, como é que eu constituo um board, como é que eu faço uma venda ou classifico uma falência de uma empresa, como é que eu faço tratamento de uma marca, ou registro a minha propriedade de marca. Portanto, são muitos temas e que é quase impossível uma aceleradora ou uma incubadora ter essas especialidades todas. O que faz é chamar mentores e chamar profissionais especializados ou empresas especializadas para apoiarem nesses temas todos. Nós, em 7 anos, já realizamos a data 2 mais de 55 programas de incubação e aceleração, mais voltados para ideias, outro na fase de crescimento, e com isso levou a muito impacto, não é? Criado, porque não só os participantes... 55 programas, com quantos participantes no total, mais ou A menos? média é entre 10 a 15. Uau. Então podes multiplicar esse fator pelo número que já tivemos, que são mais de 700 e tal? 1000 e tal. Mil e tal? 1000 e tal, entre PMEs, pessoas que têm uma ideia que depois levam um produto ao mercado, a empresas já estabelecidas no mercado. E isso também está-nos a trazer a um recurso de que hoje nós queremos estruturar e montar esses dados para serem muito mais orientados para servirem, no fundo, servirem não só a população em geral, mas servirem as instituições e servirem também de base de investigação sobre estes números. Porque nós, pronto, se olharmos para os números gerais, eles são bons, demonstram o crescimento da empresa, mas depois há muitas coisas que nós podemos retirar deles, que é quais são as dificuldades que as empresas mais atravessam. Por que há menos empreendedores? Dentro dessas premissas todas e dentro dessas áreas que nós falamos, onde é que estão os gargalos? Identificar e mitigar os riscos, né? Sim. Como é que elas crescem? Como é que elas se desenvolvem? Onde é que estão as pessoas para desenvolver essas empresas? O talento em si. E depois saber, elas precisam de financiamento de facto ou elas conseguem se financiar, autofinanciar através de receitas? Ter uma base de dados muito grande sobre um conjunto de coisas que vão determinar o sucesso de empresas ou não. Sim, e determinar também o desenho do que nós queremos fazer para o futuro para apoiar essas empresas. Porque uma coisa é eu dizer, eu pretendo apoiar numa fase determinada 10 empresas. Outra coisa é eu saber que nessa fase determinada as necessidades das empresas são XYZ, porque eu já tenho uma amostra efetiva de empresas que já passaram por esse processo. Teoria. Sim. Já é coisa prática que tu consegues identificar. Uma das coisas que eu vejo a maior parte das pessoas a falarem, os empreendedores falarem, é que a maior dificuldade que existe em Angola é mesmo o talento humano, é os recursos humanos para que as suas empresas tenham então o sucesso desejado. Tu concordas com isso? Sim, também. Em parte concordo com isso. Noutra parte, se calhar, nós não estamos a conseguir articular onde ir buscar esse talento, onde preparar esse talento para nos servir. Então, tu vês que há toda uma determinante das universidades e as faculdades começarem a orientar
os seus estudantes, não é? Orientá-los a terem a componente mais prática, seja nas monografias ou dissertações, ou naquilo que eles fazem, trabalhos práticos, para terem não é, iniciativas à volta de projetos, ou terem projetos efetivos que vão para o mercado dentro do empreendedorismo, né? Já o autoemprego e a autodireção, de eles poderem ter isso. Mas depois, por outro lado, o gap está, talvez, que nós, enquanto empresas, temos que começar a capacitar e a formar de forma mais orientada as pessoas. Nós fizemos uma experiência, por exemplo, de um curso em produto, e o que nós fizemos foi da seleção, os 20 que foram selecionados hoje vão trabalhar dentro de algumas startups em estágios remunerados, e a outra fatia de jovens já tem uma oportunidade efetiva de trabalhar produto dentro de várias empresas. Então estamos a dar uma saída especializada Quando falas e de trabalhar dedicada. produto dentro das empresas, o que é que isso significa claramente? É desenvolvimento de produtos mesmo, guiado a desenvolvimento de produtos, e que é um gap. Havia essa necessidade porque era uma coisa que as startups diziam que tinham ali de necessidade e que ninguém oferecia. Então nós já estamos a entrar também no upskilling da formação mais especializada das necessidades que as startups têm, que estão dentro desses programas, não é? E aí tu no fundo estás não só a oferecer oportunidades, mas também estás a dizer que o talento tem que ser orientado para aquilo que são, no fundo, os vazios que tu eventualmente tens dentro da empresa. O que eu poderia dizer é que isso não deveria corresponder a uma responsabilidade apenas nem do Estado, nem das universidades, mas de todos nós, de formarmos talento e de capacitar esse talento. Uma das coisas que te ia perguntar mesmo, e alinhado a isso que tu acabaste de dizer, é de facto se isso não é uma coisa que nós temos de mudar o mindset já como pais. Quero mesmo ir à origem, porque aquilo que muitas vezes nós não nos consideramos capazes de fazer, não é porque a universidade não nos mostrou, porque a empresa não nos mostrou, mas é porque nós já viemos com uma crença, e aqui o meu lado coach a falar, que já viemos com uma crença desde muito cedo, desde a nossa casa, que não, o segredo mesmo é trabalhar no Estado, é concorrer no concurso público, é esperar que a empresa tal do Estado te contrate para garantir reforma. Então, acabas por criar um conjunto de pessoas que não se quer destacar por aí além, porque depois dele entrar na empresa pública, ele ainda tem a outra coisa que é, não quero mostrar muito o meu talento para o chefe não achar que eu quero o lugar dele. Então, havendo tudo isso, tu acabas por castrar um conjunto de talentos para aquilo que é, daquilo que é a sua verdadeira capacidade. Então, eu pergunto se essa formação não deve começar mesmo a partir de casa. Pronto, dentro disso eu devolveria... Vamos aqui os dois fazer um exercício faz favor. Que eu nunca fiz antes, mas um exercício de nós analisarmos aquilo que tu estás a dizer que corresponde à verdade. Mas quando tu dizes, ele quando entra no Estado é castrado. Okay. Não é ele que ele sozinho se autocastra. Mas por quê? Porque ele tem receio. Imagina, quando tu chegas naquilo que é a minha visão, né? Sim. Tu chegas e analisas o ambiente de trabalho. Ok. Tu analisas o teu ambiente de trabalho e vês se é um ambiente que é propício a tu seres criativo ou se é um ambiente de obediência cega. Então, quando tu vês que a maior parte das pessoas à tua volta trabalha como cordeirinhos, é assim que se faz, sempre. Por que se faz assim? A maior parte das pessoas já nem te sabe explicar, mas é porque sempre fizemos assim. É a tal velha história, não sei se tu conheces essa história da senhora que na família havia um prato muito famoso que era o peixe sem a cabeça do peixe. E ninguém sabia explicar por que se fazia o peixe sem cabeça. Procuraram, até que encontraram um mais velho, que era amigo da tetravó deles, que trouxe essa tradição.
E ele respondeu simplesmente porque o forno era pequeno e não cabia a cabeça do peixe. Sim. A minha pergunta era voltada à cultura Yeah. e regressa, volta a devolver isso e regressa para o seguinte. As organizações, como tu sabes, são constituídas por pessoas Processo e produtos. e essas pessoas é que criam os processos e os produtos que depois vão alinhar a uma cultura determinada. E o que eu pergunto é, porque se não há resultados do ponto de vista do Estado, por que é que não há uma mudança? Se nós até sabemos que objetivamente queremos mais resultados, Sim. porque o Estado não pode estar esvaziado de talento, pelo contrário. O Estado devia ter também um melhor talento dentro do Estado, para nós termos a transformação de muitos processos e dos resultados que nós queremos para a nossa sociedade. Tu sabes que, olhando para isso que tu disseste, eu trabalho com muitas instituições do Estado que hoje, surpreendentemente, há cerca de 2, 3 anos atrás, eu comecei a ser contratado por várias instituições do Estado. E digo surpreendentemente porque o coaching é uma coisa nova em Angola e que a maior parte das instituições que sempre me contrataram foram instituições privadas e em 2 setores específicos: financeiro, bancário e não bancário, e o setor petrolífero. Eram esses que me contratavam. Hoje em dia, tu já vês várias instituições do Estado e outras instituições privadas a chamarem-me a pensarem na questão do desenvolvimento daquilo que é a sua força de trabalho. Pois. E eu vejo que, a nível do Estado, o maior desafio, e estou a falar de conhecimento de causa, com conhecimento de causa, é de facto a cultura organizacional. Pois. Não é a carência de talento. É uma cultura organizacional que muitas vezes não permite que o talento atinja o seu mais alto nível e consiga então gerar algum tipo de resultado. Então voltamos à competitividade e se calhar não é um grande defeito que o jovem queira ir para o Estado trabalhar. Mas ele está castrado em si, ou ele está castrado pela cultura da organização. Tem, mas evidentemente que é igual a nós, para o lado do acelera. O teu trabalho vai levar tempo. E esse efeito do trabalho que tu estás a realizar dentro dessas organizações e dessas instituições não vai aparecer ao fim do ano. Claro que não. Não vai aparecer ao fim de 2. Mas se calhar conseguiste mudar 1 ou 2 pessoas, ou 3 pessoas, que já têm um fator da decisão de como é que eles atendem, qual é a postura quando eles estão a implementar qualquer coisa. E esse âmbito de alteração, não é, vai começar a ser cada vez mais premente ou evidente nessas instituições. Então, eu acho que é todo um trabalho feito. Sim. E aqui, voltando, o Estado vai ter um teto sempre de quantos conseguem empregar, assim como as empresas e o mercado têm o teto evidente de quantos empregos eu consigo gerar. Não só por quantidade, mas também da abertura que o próprio mercado tem para eu poder gerar negócios e para ter as oportunidades mais rápido ou mais lento. E é o que acontece cá, muitas vezes as oportunidades estão cá e os problemas estão cá, mas a burocracia para nós podermos executar um projeto por cima daquela oportunidade é tão grande que ou eu desisto ou eu acabo por fazer aquela oportunidade de forma criativa e informal, e criativa, ou eu não faço. Então, eu remeto-me a reclamar que não existem oportunidades e que não são criadas, e depois voltamos à premissa de quem as deve criar. Não é? Porque nós ouvimos, sei lá, a burocracia está em todo lado. Não é? A burocracia está, desde os processos que são implementados para as regras, a legislação, mas também a burocracia institucional de muita outra coisa, como existem empresas burocráticas também. Como é que ele contrata serviços? Como é que ele dá abertura para o contrato? Quanto tempo é que ele leva a pagar? Quanto tempo é que ele leva a atender no balcão do banco e o porquê? Quantos formulários tem para tu preencheres, para abrir uma conta? E ele diz, não, as pessoas não gostam de abrir contas. Sim, mas é tão complexo abrir essa conta que ele
burocraticamente ele vai fugir daquele processo e não abre isso, dizer, o outro limite de onde eu queria chegar, que tem a ver com a inovação. Nós só vamos conseguir, é um outro lado do objeto social do Acelera, para além da aceleração de startups, tem muito a ver com a inovação. Nós só vamos conseguir levar inovação e esse talento para as instituições a partir do momento que nós aceitamos que nós precisamos de quebrar determinado tipo de processo e olhar iterando para esse processo várias vezes até ele estar afinado a ter um produto ou um serviço final que se adeque realmente ao cliente e aquilo que eu quero chegar em termos de escala e de vantagem crítica para esse cliente. Por quê? Porque quando tu não tens essa dimensão dentro das empresas, tu tens o mesmo produto a correr desde sempre, porque alguém pensou naquele produto, mas não voltou a redefinir o que é que aquele produto devia ser para o mercado. Faça 1001 adaptações que existem, não é? E hoje falamos não só em tecnologia, mas em inovação que vai surgindo cada vez mais rápido. E vamos imaginar que tu, enquanto empresa, não adaptas a tua empresa para estar num telemóvel, para ir para o digital. O que é que vai acontecer? Vai morrer. Vai ficar como a Nokia. Sim. Olha, mas e falando nisso, enquanto tu falavas, uma das coisas que estava aqui no meu cérebro era a questão do ambiente de negócio. Nós falamos muito do doing business, falamos muito, podíamos falar mais, mas fala-se muito do doing business e da melhoria daquilo que é o ranking do doing business para Angola. Eu sei que melhorou, eu sei que subimos alguns lugares a nível do ranking. Olho muitas vezes para aquilo que é os valores de constituição de empresas a nível do nosso continente, e nós já tivemos das empresas, dos países mais caros para constituir empresas, hoje em dia já não somos. Olho para aquilo que é a facilidade ou não da constituição de uma empresa, que hoje em dia faz online praticamente, todo o processo que antigamente tinhas de ir lá ao guichê único. Antes do guichê único era nos cartórios, né? Então todo esse processo hoje em dia torna-se ele todo muito, muito mais fácil, mas a verdade é, naquilo que é a tua avaliação do nosso ambiente de negócio, faça aquilo que é a realidade económica e financeira que nós hoje vivemos, o que é que de facto são os passos que uma pessoa deve ter para começar no mundo do empreendedorismo? Uhum. Eu antes de partirmos para a questão da formalização, eu partiria para como é que os negócios são gerados e onde é que eles estão. Que é assim, eu para criar um negócio, hoje, eu posso ir para o digital, ou no informal, são N negócios criados sem a necessidade burocrática, voltamos assim, novamente, de eu ir ao guichê e ter a facilidade de criar. Como tu vês, há imensas lojas digitais no Instagram. E eu não sei se por trás daquilo há uma empresa. Pois, mas é um negócio que vende e compra e tem fornecedores e se calhar ele tem alguma contabilidade organizada, mas ele não está formalizado, não é? E dentro desse doing business, vamos voltar aos resultados daquilo que eu referia, que tem a ver com como nós avaliamos esse doing business e o que é que nós começamos a trabalhar ou quando é que nós começamos a trabalhar para ter o efeito do relatório final. Então, vamos perguntar, esse ano, quantos foram os temas resolvidos? E eu não sei, aqui estou a falar por ignorância, eu não sei se o trabalho está a ser feito efetivamente ou não, mas quantos pontos daquele relatório nós realmente estamos a trabalhar para melhorar X no ranking? Ou uma questão aleatória, empírica, que é melhoramos porque alteramos esta lei, esta e simplificamos este processo e deu aquele resultado. Foi criado um programa que se chama Simplifica. Então, agora, sim. Que respostas ou quantos pontos estão a ser analisados que vão melhorar o doing business, eu por acaso também não sei responder. Pronto, eu sei que existem 100 e tal pontos
para o efeito do doing business e é muito transversal, não está atado apenas ao fator negócio em si, Sim, claro. mas tem a ver com tribunais, com legislação posta para as empresas, tem a ver com Fiscalidade, alvarás, licenças, etc. Mas também tem a ver com patentes, por aí vai. Tem um conjunto vários. Yeah. Para nós realmente começamos a alterar é a tal questão do simplificar, né? Yeah. E o simplificar vem mais uma vez com a abertura de cultura das instituições de quererem simplificar processos para que aquilo seja mais rápido ou não. Por isso é que eu falava da palavra burocracia. Mas tu perguntavas desses negócios, a melhoria e como é que nós vamos traduzir num melhor doing business. Claramente tem que haver maior abertura para que as pessoas possam realizar essas trocas iniciais. Então, começar da fase de ideia, eu não diria que a formalização do negócio é o primeiro passo, mas o negócio em si, ou a oportunidade, tem que ser o primeiro passo. Não é? A identificação de uma necessidade, né? De uma necessidade e de um problema, e depois, sim, e é como nós também preparamos os jovens, que é preparar-nos para a fase de ideia, validar o mercado, identificar se aquilo é mesmo um problema, se aquela ideia vai de facto vingar, se vai ter clientes, sim, se aquele produto é bom. E depois, sim, aos outros passos de já tenho vendas recorrentes, já tenho um produto firmado, já consegui adaptar, já tenho os canais de venda e da minha solução preparados para isso, já tenho escala. Yeah. E nessa dimensão, sim, aí constitui a empresa, porque tu vais ter que ter as coisas reguladas e tens de ter um cumprimento efetivo com aquilo que são as responsabilidades que tu tens perante o Estado. E quando se fala em responsabilidades perante o Estado, não há aqui uma... como é que eu posso dizer? Não há aqui um confronto de que o Estado vai me impor e ele vai me perseguir e vai cobrar. Não. É a tua responsabilidade cumprir leis, regulamentos, legislação, A César cumprir. o que é de César? Não, porque isso tem um retorno efetivo e o Estado é de todos nós. Então, nós estamos aqui a falar do acelera, mas como tu vês, tem uma inclinação muito politizada, sim, digamos assim, ou muito num discurso muito de Estado, porque isso é que predetermina o sucesso ou não das empresas cá, não é? Então, a partir por isso, eu estou à espera de ver para as próximas gerações essa mudança de cultura. Eu estou a ver para as próximas gerações essa necessidade e essa oportunidade ou abertura dos jovens poderem criar o seu próprio negócio, poderem empregar outros jovens no meio desse percurso, treinar talento, melhorar aquilo que é a nossa oferta e a nossa competitividade, que hoje é reduzida. Portanto, se nós formos comparar a oferta do que é um acelera hoje, eu tenho que ter um benchmark primeiro local e depois tenho que ter um benchmark que me oriente a organizações iguais ou similares. A nível internacional, né? E qual é o meu benchmark? Eu sou competitivo, eu consigo... Isso vamos chegar às tais internacionalizações. Eu sou competitivo e eu tenho o que leva realmente a eu chegar ao sítio onde está a empresa de referência dentro do meu setor, e dizer, ok, eu vou ganhar cota de mercado dessa empresa. Será? Eu falei disso no Investors Club, né? Da questão da internacionalização, que eu falei aos investidores e aos promotores de negócios que lá estavam. Eu perguntei até que ponto é que nós já estamos a nível nacional. E não é necessário, talvez, às vezes as pessoas não precisam de estar instaladas a nível nacional e já podem partir para uma oportunidade de nível internacional. Mas quando eu faço essa pergunta ainda sinto, infelizmente, eu, Marco, sinto isso, talvez eu esteja a sentir mal, que nós temos muitas empresas que estão grandes aqui, com pujança aqui em Luanda,
mas que não têm feito o exercício de perceber como se poderiam adaptar em outras províncias do país. Né? Porque eu entendo que o mercado não seja igual. Eu entendo que o mercado da capital do Bié, que é o Quito, não é igual ao mercado da capital do Namibe, que é Moçambique. Não é igual. É preciso nós sermos realistas em relação a isso. É preciso nós olharmos para as coisas e entendermos de modo claro é que lá também estão pessoas. Porque nós falamos muito do êxodo das pessoas das outras províncias, das outras 17 províncias, para a província de Luanda. O que é que leva as pessoas a terem esse êxodo? Porque não é êxodo rural, há êxodo rural, urbano, todo tipo de êxodo. Então, porque eu vejo, ainda ontem eu e tu conversávamos sobre uma determinada província do nosso país e os dois reconhecíamos que, para além de extremamente bonita, tem várias oportunidades, né? Não é a única. Eu acho que existem oportunidades nas 18 províncias de Angola. Sim. Agora, tu que estás neste meio, eu gostava de entender se tu sentes que o rapaz, a menina que está a desenvolver o seu negócio, a sua startup aqui a partir de Luanda, ele pensa Angola ou ele pensa Luanda? Ele pensa até o limite daquilo que são as capacidades dele ver oportunidades ou do que ele conhece. Excelente. Porque qualquer pessoa só se arroja a atravessar fronteiras para ir para outras oportunidades. E quando eu digo fronteiras, podem ser provinciais ou o que for. Claramente. Se ele conhecer o mercado como ele conhece Luanda, depois há um problema de infraestrutura e de escala. Que é, será que ele tem... E aqui vamos partir mesmo Faz favor. a conversa em dois âmbitos. Uma coisa são as startups, que têm uma premissa de tecnologia e do digital em si, não é? E tem que ter uma camada muito importante, que é a internet, para a sua escala. Outra coisa são as nossas PMEs e micronegócios que podem partir e que têm oportunidades. Para essas duas escalas, nós vamos ter que diferenciá-las, porque se calhar as startups, do ponto de vista da infraestrutura que elas necessitam, não vão ter escala em algumas províncias, porque não há essa premissa de infraestrutura lá montada para que os serviços possam correr no digital, né? Mas, por outro lado, para um micronegócio ou para um negócio, existem essas oportunidades ou essas carências até de serviços. Igual a qualquer organismo, ele concentra-se, né? Estou a falar do organismo como um todo, ele vai se concentrar claramente onde ele tem os recursos necessários para ele poder sobreviver, não é? Ele não vai estar onde não há sobrevivência, ele vai se guiar para onde há sobrevivência, não é? Isso acontece com tudo, com a natureza. Se não há água, o que é que os animais fazem anualmente? Vão migrar, porque eles vão à procura do recurso que os faz sobreviver. Se tu olhares para os países, onde é que eles encontram um mercado para fazer as suas trocas comerciais, não é? Portanto, a questão de Luanda tem a ver com os recursos que estão cá e que não existem nos outros sítios. O que nós temos que conseguir alterar é como é que nós conseguimos utilizar os recursos que estão lá, mas que ninguém vê que estão lá, não é? A favor dessa dinâmica de um movimento ao contrário, que é, se calhar, ele não sabe que existe uma maior necessidade, seja no Mochico ou no Ambo, etc., para fazer um negócio, que ele está a ter maiores dificuldades de escala e tem mais competição e tem mais problemas logísticos e a movimentação e o transporte de cargas ou pessoas é mais difícil. Como é que ele chega até esses pontos que se calhar ele tem maior facilidade em fazer? Portanto, também tem muito a ver com a limitação de conhecimento profundo sobre o nosso país, não é? Que não há. Portanto, eu acho que essas conversas todas já existem há muitos anos. Mas depois de sair dessa conversa, eu
há poucos jovens pegam e dizem, ok, eu estou motivado o suficiente para tirar entender. 3 meses, sim, Yeah. do meu tempo, ir para o AMBO e entender aquele mercado todo e saber como é que os serviços, os produtos, quais são as carências, onde é que estão as 3 meses coisas. no âmbito, cota, tá a gozar, que nada, vou ficar mesmo em Luanda. Pois, mas só com esses sacrifícios, Yeah. digamos que nem são sacrifícios, não é só com essa vontade, À vontade, yeah. é que tu vais conseguir explotar essas oportunidades. Antes disso, tu não vais ver, porque uma coisa é o que tu podes percepcionar em termos de informação que está disponível e que também é um gap grande aqui no nosso mercado, porque se eu for, imaginemos, se eu for do Japão ou da Austrália e todo mundo diz-me que Angola tem milhares de oportunidades, sim. E a primeira coisa que hoje nós temos de intuição é ir para o nosso telemóvel ou para o computador e pesquisar informação sobre aquele local ou sobre aquelas oportunidades. A informação está disponível. Está ela trabalhada e sistematizada para eu poder ter informação suficiente para basear essa minha tese. Os meus planos de negócio conseguem realmente ir de encontro com aquilo que está aí fora e que são dados ou elementos que me fazem, não é, percepcionar que afinal essa oportunidade é evidente ou não, não é? Então é quanto produzimos, o que é que produzimos, onde é que estão, se há oportunidades no setor mineiro ou agrícola, onde é que estão as terras aráveis e qual é a facilidade de conseguir as terras ou a mina ou o que for. Como é que eu consigo um licenciamento? E voltamos ao doing business. Eu referia, sim, Acabaste de falar aqui de uma grande oportunidade de negócio, né? Que é termos pessoas que trabalhem dados. sim, Isso é uma grande oportunidade de negócio. É pessoas que estejam disponíveis para trabalhar dados, disponibilizados ali de uma plataforma, paga, que seja, que as pessoas vão lá, pagam, mas têm informação sobre aquilo Sim. que estão à procura por vários setores. Sim. Minas, agricultura, e-commerce, whatever, tudo aquilo. Eu acho isso uma nós oportunidade falamos, eu gosto, nós falamos muito agora do corredor do Lubito. Sim. E vou contar aqui uma passagem história para nós a nível do Acelera estamos no AMBO, Yeah. mais com o agro e não só. Então parou ao lado do café um zambiano. O carro tinha matrícula zambiana, ele vinha com o motorista, parou e disse: olha, eu estou aqui, olhei para si, mas eu estou a tentar falar com muita gente, mas não fala inglês. E eu estou à procura de uma empresa ou de alguém que me possa orientar, porque eu vi nas notícias e tenho ouvido sobre o corredor do Lubito, mas eu cheguei cá e eu não sei aonde me dirigir. Dentro desse corredor e estou no âmbito para ver oportunidades. Será que me podia fornecer o contacto de um contabilista ou de um advogado? Porque eu quero começar um negócio cá, mas eu quero alguém que me oriente. Então, uma coisa muito simples, como é que nós queremos ter o corredor a boom e a acontecer e etc. E não existe no AMBO. Quando eu digo no AMBO, vamos falar de turismo, em Malange e noutros pontos, não é? Como é que não existe no AMBO um pequeno guichê, o que for, uma roulotte, como dizíamos há bocado, o que for, informativa do que está a acontecer. E isso eu não estou a falar só para o zambiano que veio a ver as oportunidades, estou a falar para angolanos. Não existe um website. Call center, né? Não existe um website que me oriente. Eu não estou a falar especificamente, até porque os websites institucionais cada vez mais estão melhor preparados, sei lá, chegamos ao Ministério das Finanças ou à IPEX ou o que for, já existe imensa informação, mas não orientada. E muitas vezes não trabalhada e é confusa para as oportunidades. Então tem que haver quase um diretório e quase uma coisa simplificada de passos, tipo 1, 2, 3, quando estamos a falar de empresas, claro. Que é assim, para ser fácil é mesmo 1, 2, 3, né? E eu tenho que conseguir inovar e mais uma vez retirar todas as camadas de dificuldade se eu quero traduzir isso em negócios, né?
Yeah. É uma coisa, há um conjunto de coisas que eu acho muito interessantes, e uma das coisas que tu disseste é exatamente isso. Se não consegues, na minha leitura, se não consegues quantificar, se não consegues medir, é como se quase não existisse. Nós falamos das milhares de oportunidades, mas depois eu vou sentar contigo e vamos, mas estão onde essas oportunidades então? Começo por onde, né? Para ir buscar essas oportunidades. Mas tu disseste uma frase há bocado que eu achei extremamente interessante, que é as pessoas vão até o limite da sua visão de oportunidade. Tu achas que aquilo que é o jovem angolano hoje em dia, as suas limitações para aquilo que são a identificação de oportunidades, para aquilo que é a sua coragem para se arrojar, tu hoje vês um jovem mais arrojado, um jovem mais com uma maior vontade de expandir a sua visão. Como é que tu descreverias o jovem angolano que chega à tua porta no Acelera Angola? Assim, refletindo, eu acho que a culpa não está no jovem, Sim. Não está, claramente. Está em toda uma infraestrutura que não existiu antes, para que ele tivesse melhor preparado. Né? E claramente esse gap de infraestrutura vai se agudizar ao longo do tempo, porque nós vamos ter uma amostra comparativa e competitiva com a região, com o mundo, com a globalização. Então não é um defeito do jovem em si, é um defeito preparatório de nós sermos competitivos, inovadores e de queremos ser arrojados. Vontade existe, mas muitas vezes não existe a outra componente, que é onde é que eu, enquanto jovem, consigo o apoio? É na família. Conseguimos orientação a nível da família, conseguimos orientação a nível dessas instituições, existe um acelera que me apoia efetivamente, ou, como conversavam há bocado, dirijo-me ao acelera para candidatar-me a um programa de aceleração e saio de lá pior. Com uma visão ainda mais... Sim. Completamente desacelerado ou castrado, mais uma vez, por causa da cultura, por causa da instituição, não é? Então, existem sim muitos jovens com muita capacidade. Estás aqui tu, já não somos tão jovens, Marco também já se está a passar. Tem calma. Não é tão... A juventude mudou um pouco. 43 não é jovem. Mas estás aqui tu a fazer parte daquilo que muitos não fazem. Sim. E não se expõem a fazer. Eu próprio, antes de vir aqui a esse podcast, pensava para mim, eu não sou bom a falar. Excelente. Não, eu próprio tenho um problema de pensar, será que aquilo que eu estou aqui a dizer, não é? Efetivamente tem conhecimento suficiente para eu estar a passar a esses jovens? Então é um fator de responsabilidade. Responsabilidade só. Que eu estou a falar para uma audiência. Eu tenho que estudar, eu tenho que me munir de conhecimento, eu tenho que ser uma pessoa que consiga realmente, se eu quero transmitir uma voz e se eu quero me posicionar enquanto líder de determinado setor em aceleração, com capacidade para realmente apoiar os outros jovens. Então, essa capacidade de dizer o interesse de nós criarmos empresas boas, de conseguir criar um acelera com um grupo de sócios, como é evidente, mas conseguir criar um acelera que gera impacto, que gera esse lastro de no fundo, no apoio e de resultados, também vem com uma parte muito grande de preparar-me para isso. Então, que os jovens têm que ter essa preparação. Hoje estão a viver num mundo onde o conhecimento é democratizado, eles têm acesso, se tiverem, e muitos não têm, e os que não têm, lá está um dever que deviam conseguir ter, e aí entre o Estado, que é terem acesso à internet, terem acesso a essa formação, a informação. Hoje em dia a internet já é uma necessidade primária mesmo. Primária. Se eles tiverem internet, se tiverem um YouTube, se tiverem, sei lá, um Google que consigam baixar um livro, se conseguirem ter acesso a essas coisas, não é? De forma
permanente e rápida, uma livraria, uma biblioteca, sítios onde eles consigam ter discussões que os permita, não é? E levarem aquilo que é o grau de discutir ideias, o debate saudável sobre resultados que nós queremos e depois pegar naquilo e colocar num papel, que também nos falta, né? Muitas vezes escrito e algum tipo de associação, né? Nós pensamos de forma igual, enquanto jovem, até queremos ter, sei lá, uma recomendação qualquer, ou até queremos chegar ao Marco e dizer, olha Marco, gostaríamos que fizesse isso de forma diferente na empresa, mas ninguém se une para fazer isso. Então eu acho que aos jovens também está a faltar esses passos. E os interesses estão muito confusos, não é? Ao passo que tu tinhas uma juventude que era muito mais guiada a interesses estruturais e de uma preocupação social e comunitária e dos deveres cívicos, de cidadania, de país e etc., tu tens um grande vazio hoje dessa estrutura, não é? Falta essa estrutura. Falta a família, falta a cidadania, falta essa estrutura de querer devolver de volta à comunidade. E vezes os jovens com interesses, sei lá, que é o que eu digo muitas vezes aos meus filhos, né? Para não percam tempo, o que é que estás a fazer? Estive a ver 20 vídeos, sei lá, de videoclipes e entendem tudo daquilo. Sim, mas devia estar a ler um livro. E eu vou te emprestar um livro que se calhar vai ser mais útil. E eu não estou a dizer que os videoclipes não sejam importantes ou que a televisão não seja importante ou ver esse podcast não seja importante. Mas vai à procura de conteúdo útil. Mas o fator de distração também é muito grande. Porque os anos têm muita informação e se calhar o saber filtrar ou ajudá-los a filtrar pode criar a diferenciação entre um jovem que tenha mais oportunidades ou menos. Sabes, uma das coisas que é uma tese que eu defendo e queria saber de tua parte se é utópica, que é, eu sou muito a favor da pré-colaboração antes de competição. Okay. Então, eu queria saber de ti se tu achas que isso é utopia ou se de facto é uma coisa que devíamos olhar mais, estudar mais, porque eu sinto que a criação de um mercado depende muitas vezes de nós educarmos aqueles que são as partes interessadas dentro desse mercado, né? Porque o meu potencial cliente muitas vezes não se torna meu cliente porque ele não tem conhecimento sobre aquilo que eu lhe estou a trazer como solução. Então, se nós como empresas, por exemplo, vamos falar no meu ramo do desenvolvimento humano, se as pessoas que estão na área do desenvolvimento humano se unirem e disserem assim, olha, vamos investir do nosso tempo, às vezes não é dinheiro, vamos investir do nosso tempo 1 hora por semana, cada um de nós vai fazer lives só a explicar o que é verdadeiramente o processo de desenvolvimento humano. Isso é colaborar para a criação de um mercado, porque depois o potencial cliente vai escolher com quem quer fazer o processo dele. Mas eu acho muito importante essa questão da pré-colaboração para depois haver uma competição saudável. Então eu queria saber qual é, que é a tua visão sobre isso. Eu em parte, vamos lá ver, eu concordo com esse conceito e acho que é um conceito bom. Okay. Mas é igual à premissa, tu não podes obrigar a essa pré-colaboração. Não, nunca. Tem que ser... mindset. Tem que ser quase de iniciativa própria, as pessoas quererem se juntar. Yeah. E tu não podes obrigar a que... com quem tu não tenhas o mesmo tipo de valores, de princípios, tu te juntes a eles, porque só aí já vai quebrar a pré-colaboração. E muitas vezes nós tentamos obrigar a essa pré-colaboração, mas tu se calhar vais dizer, mas os valores do Zé Carlos para criar esses podcasts e essa mentalidade não estão certos logo na primeira premissa. Eu já não concordo com ele logo na... Como é que eu vou criar essa pré-colaboração? Então, isso tem muito a ver com aquilo que nós fazemos durante a nossa vida toda.
que tem a ver com equilíbrios e com cedências. Nós não vamos estar sempre certos. Claro. Os outros não estão sempre errados, Claro. mas os outros também não estão certos sempre. E às vezes estão errados. E esse reconhecimento é que cria essas pré-colaborações. Nice. E igual a uma sala de aulas, não é? Todo mundo estuda a mesma matéria, mas depois, no fim, há quem não goste desse sistema de notas e debate esse sistema de notas porque cria essa competição, mas no fim o mérito tem que prevalecer, que é assim, tu não podes estar comparado a quem não estudou efetivamente e a quem não procurou conhecimento. E ele, só por ter tido a pré-colaboração contigo, já está no mesmo patamar de oportunidades. Sim, é verdade. Nessa competição que é... Não, eu até comecei com ele. Fui eu que comecei aquela estrutura. Eu dei 3 ideias. Como é que ele hoje aparece à frente como o primeiro? Aí é a não aceitação dessa competição. E nós temos muito... não temos muito, mas aparece volta e meia aqui no mercado. Empresas ou negócios que já se consideram demasiadamente potentes ou grandes a quererem esvaziar o espaço daquilo que não sabem fazer, mas a esvaziar dessa pré-colaboração para poder criar um mercado efetivamente antes mesmo de nos posicionarem. Depois, diferente do pequeno que provavelmente, se não der certo, por mais que ele insista naquela ideia, vai ter mesmo que fechar portas. O grande resiste até o fim daquilo falhar e falhar e falhar e falhar. Ele vai continuar a resistir. O saco dele é maior. Só por isso. Mas não é porque faz melhor. E não é porque ele deveria estar a preencher aquele vazio antes dele pré-colaborar e entender se essa pré-colaboração era possível. Então, aqui na tua teoria, aquilo que eu penso é quem chama quem? Para essa pré-colaboração e para essa competição anterior. É assim. Pelo exemplo, né? É o grande criar essa premissa e criar um grupo para trazer e levar esse grupo para depois. Ele tem que entender que vão se tornar competidores, mas ele está a criar mercado. Sim. Mas ele está a criar mercado. Então ele, por alargar o mercado, ele pensa que eu tenho competidores, mas o mercado está maior. Sim. Ou é a premissa de eu vou ficar à espera que os pequenos se organizem e eu vou quebrar sempre essa cota do mercado até eles não conseguirem ou até eles falharem duramente. Então, quem começa a premissa é a premissa de ok, quem deve realmente criar mercado. Por isso é que há regulação e por isso é que as coisas têm que ter... Às vezes nós falamos, mas eu preciso de uma lei. A lei deve surgir... Agora da lei das pequenas e médias empresas. Sim. Dentro dessa lei que é 30 barra qualquer coisa, 30 barra 11, né? Sim. A lei 30 barra 11, mano, ela diz com clareza que em alguns setores deve-se priorizar o fomento das empresas angolanas que são micro, pequenas e médias empresas. E, por exemplo, vem-me agora à cabeça o setor da construção. Há uma obra muito grande e a empresa grande, nacional ou internacional, tem obrigação, está escrito na lei, mano, de contratar até 10%, não sei, já não me lembro bem, se é 10%, se é 20%, já não estou completamente certo do valor, mas tens de contratar até X% daquilo que é o tamanho do trabalho, subcontratar, uma micro, uma pequena, uma média empresa. Isto é o quê? Isso é criar as condições para que outras empresas cresçam, outras empresas tenham capacidade de contratação de mais funcionários, ou seja, resolveres aqui alguns dos temas que nós temos como desafios sociais. Pronto, mas depois há o processo da verificação da implementação da lei. Pronto, sim. Isso é já outro tema que nós íamos entrar. Sim. Mas o que eu digo aqui, para responder aquilo que tu disseste, quem deve começar? Na verdade é quem sabe. Quem sabe é que deve começar.
Quem sabe da importância da expansão do mercado é que deve começar. E quem normalmente sabe da necessidade de expansão do mercado é quem já tem quase a cota total do mercado. Então, ele tem noção que eu já tenho quase a cota total do mercado. Vou ficar só mesmo por aqui ou vou, de facto, capacitar esse meu do Marco para, de facto, ele, com aquilo que é a abordagem dele, o meio dele, abrir este mercado para outras pessoas. Porque eu não entendo, mano. E há dias mesmo estava a ver um vídeo do Tupac. E o Tupac dizia uma coisa muito interessante naquele vídeo que é: eu entendo que tu és rico, mas eu entendo também que tu só tens 2 filhos. Por que tu precisas de ter uma casa com 15 quartos? Por que se tu só vives tu e a tua mulher, precisas de ter 20 carros? Por que tu deitas fora a comida, sabes que na tua comunidade tem um lar, não dás essa comida que já não vais comer? Então, é a mentalidade do grande. Estás a ver? Eu agora já vou ser um pouco controverso. Vamos embora. A controvérsia não vem do porquê que não. Não, eu gosto da tua pergunta, do porquê que não. Porquê que não? Porque existe, ok, tu estás perante uma sociedade onde, e quando eu digo sociedade é generalizada, e depois podemos falar da nossa, onde tu começaste a diabolizar, né? As pessoas que realmente querem se orientar para uma economia de mercado que é: eu tenho que ter lucro e eu tenho que fazer dinheiro. Ponto. Completamente de acordo. Eu gosto bué de cumbu. Pronto. Mas quando tu dizes eu gosto bué de cumbu, e os resultados do teu cumbu está em tu teres a liberdade de pegar no teu cumbu e fazer o que tu quiseres. Claramente. Entre elas, construir os 15 casas, os 15 quartos. 15 quartos na tua casa. Moralmente, está correto? Tá. Não está. Não está correto. Não. Eu tenho 2 filhos. E tenho 15 quartos, imagina, ao lado, não é? De quem não tem nada. Moralmente está incorreto. Mas em termos de liberdade, eu fiz o meu dinheiro de forma transparente. Sim. Eu gosto daquilo. Eu gosto daqueles carros. Por que não? Sim, por que não? Não é? Entendo isso. Agora, se eu tiver a criar a oportunidade para outros terem os 15 quartos, qual é o defeito nisso? E quando eu digo que a nossa sociedade está pouco preparada para receber isso, é que desde uma matriz, e eu estou a ter esse discurso e digo-te, vou fugindo, por exemplo, de convites e aceitei o teu por profunda consideração e por saber desde o início o percurso e etc. Mas vou fugindo disso porquê? Porque eu acho que nós, e nós referíamos isso, tudo aquilo que é dito à volta de dinheiro ou o que for, é logo considerado hoje na nossa sociedade como uma premissa de não, ele teve vantagens e eu não. Não, ele faz tráfico de influências. O networking dele faz isso XYZ. Não, ele conseguiu porque ele teve mesmo a facilidade do Marco. O que é que se está a criar? Uma sociedade em que o mérito para obter esse lucro e o dinheiro, não é feito sempre por uma premissa que o doing business... É diabolizado mesmo, disseste bem. O doing business está todo errado. Yeah. Mas tu dizes, não, mas precisamos de um doing business melhor. Para quê? Para que as empresas gerem mais lucro, tenham mais liberdade de crescerem. Sim. Para isso, os resultados, o que é que vai ser? Os seus fundadores, funcionários, a sua estrutura, vão estar melhor. Sim. Vão ter que estar melhor. Sim. E vão ter que consumir ao contrário. Senão não havia uma BMW a fazer carros, nem condomínios grandes, porque estão a criar esses produtos para venderem a alguém que tenha essa possibilidade de comprar. Moralmente dizendo, o que nós queremos ter, idealmente, é uma sociedade onde todos consigam ter essas oportunidades e poderem comprar isso, para mim, claramente. E é um dos propósitos, ou uma das coisas que nos faz criar o Acelera. É poder elevar a capacidade competitiva e as possibilidades das pessoas poderem fazer dinheiro no país. Não é, ele vai ser empreendedor justamente para gerar esse impacto à sociedade,
mas esse impacto tem que ser remunerado de alguma forma. Sim. Tu não me vais dizer que tu crias a solução para acabar com a fome no país Para continuar e tu não tens que ser recompensado pela sociedade por esse efeito. E qual é o fator recompensa aqui? Não é? como Sim, não só com bu, mas vem com todos os outros resultados que é a reputação, o reconhecimento na sociedade, o posicionamento, as oportunidades que tu tens, o respeito, como tu vais ser classificado e até como as pessoas vão te premiar de volta, não é? O Marco vai deixar uma estátua porque teve um efeito, teve um impacto. Aquela livraria vai ter o nome do Marco porque essa referência não vai morrer. Claro, como consequência numa economia de mercado, existe o dinheiro. Claro. E existem os ricos e os pobres. Claro que vão existir ricos. Se o mérito deles em resolver um problema determinado, etc., vai ser melhor remunerado do que outro que não está a resolver o mesmo problema ou não está a ter o mesmo produto. Então, retirando e voltando à questão desse pragmatismo, é muito importante que se quebra esse primeiro preceito cultural do que é que nós queremos ter enquanto jovens. Não é? Esses jovens têm que ser o quê? Afinal de contas, para serem os bons jovens de Angola. Não é? Essa é a pergunta. Ou as boas empresas de Angola. O que é que elas têm que ser? Não é? Mas tu sabes, de facto, ao ouvir-te explicar a parte do moralmente ser errado, fico aqui a pensar nos meus conceitos de ética e nos meus conceitos de moral. E há uma coisa que eu ouvi o Mário Sérgio Cortella falar há muito tempo atrás. Ele fez 3 perguntas para saber se é ético. Quero, posso, devo. Né? Então, se eu olhar para essas perguntas, de facto não é moral, não é ético. No sentido de que quero ter a casa com 15 quartos, posso ter um mocumbu. Será que devo? Talvez não. Então, então concordo contigo, porque eu fiquei mesmo aqui a processar essa parte. Mas imagina, meu irmão, eu acho que uma das maiores necessidades do ser humano é contribuição. Necessidade mesmo. As pessoas às vezes dizem, não, ele contribui porque ele é uma alma caridosa. Não. Tu tens necessidade, porque da contribuição vem o reconhecimento. E nós temos ego. Então, o reconhecimento, ele alimenta o teu ego. E eu não sei porque que as pessoas diabolizam o ego, né? O ego, isso é ego. Calma, o ego descontrolado é um problema, mas ego é uma coisa que faz parte da nossa natureza. E nós temos que ter o ego, até porque ele ajuda-nos na nossa valorização como seres humanos. E isso para entrarmos aqui na nossa reta de conclusão, que era, quais são os principais ensinamentos que nesses 7 anos da Acelera tu conseguiste tirar? Porque esses ensinamentos, e desafiar-te, se ainda não estás a fazer, desafiar-te a escrever um livro sobre todo esse processo, porque eu creio que nós temos mesmo que deixar esse aprendizado. Não é só o deixar, é o partilhar com várias pessoas, para que essas pessoas possam, de facto, viver aquilo que está ali escrito na tua abordagem e depois contextualizarem e fazerem a sua própria experiência, né? Mas quais os principais ensinamentos que tu conseguiste tirar desses 7 anos de trabalho com várias pessoas? Tu de certeza já tiveste aquele indivíduo que chegou lá cheio de ideias, cheio de força, 2 dias depois vazou. Já tiveste um indivíduo que chegou lá completamente desestruturado e hoje em dia tem uma empresa que tu podes dizer, não, Marco, nós na Acelera vimos aquele gajo nascer e olha como é que ele está hoje, né? Então, quais os principais aprendizados que tu tens tirado nestes 7 anos? Diria que o primeiro é que as oportunidades e o empreendedorismo têm em todo lado. E não existe uma premissa de uma pessoa que nasça com propensão para aquilo ou não. Nice. Pode ser treinada, pode ser capacitada e pode passar por, às vezes, por uma luz no momento em que ele cria uma ideia ou valoriza um produto ou passa por uma situação que o leva a começar a empreender e tem sucesso.
Portanto, não existe uma linha reta de dizer, ok, os empreendedores só nascem a partir desta premissa. As startups só são boas quando elas nascem desta premissa. Mas o segundo é heterogêneo, o nascimento. Na questão toda de elas terem mais sucesso ou menos, aí já tem a ver com regras, com conhecimento e com capacitação que elas próprias têm que ter. Então, se eu não tiver os melhores processos, a melhor tecnologia, não inovar permanentemente, a cultura certa, os aspectos legais, a probabilidade daquela boa ideia não dar em nada é muito grande. É o segundo princípio, né? O terceiro tem a ver com a permanência delas no mercado. Tu estás há 10 anos. Se calhar tu já consegues dizer em 10 anos o que é que eu fiz para mudar ao longo desses 10 anos, como é que eu cresci, etc. Então tem a ver com muitas vezes... Uma das coisas que eu mais me orgulho foi sair da gestão da minha empresa. Pois. Mas em fator de decisão tu já tens tempo suficiente para medir se foi uma boa decisão ou não. Então essa decisão é que dá os tais livros. Que assim, essa decisão para um lado e para o outro, que é a decisão fez com que eu falhasse brutalmente. Ou a decisão fez com que eu tivesse um sucesso brutal. Os dois dão livros, dada a falha e dá. Então, perceber rapidamente nestes 3 anos, os que percebem rapidamente a mudança do mercado, a mudança do produto, a mudança daquilo que eles têm que percepcionar para fazer, ganham uma vantagem competitiva. Os que ficam no mesmo processo e levam demasiado tempo de execução, normalmente ficam pelo caminho, não conseguem executar. E depois, por fim, é que isso leva tempo e o empreender, pá, há imensas áreas de conhecimento. Se tu estiveres no agro, tu vais ter que aprender sobre uma coisa. Se tu estiveres em logística, outra. Se tu fizeres podcast, ou estiveres em comunicação e coaching, outra. Então, o saber não é global. Pode ser genérico, de instrução de base, mas depois a especialização tens de ter mesmo o talento à tua volta. E se calhar essa premissa de talento aqui deixar uma parte, porque tenho aqui que fazer referência que não era possível fazer sem uma equipa. E quando eu estou a dizer equipa, há muitos contributos de equipa, de pessoas que vieram e que já não estão. Claro. E outras estão hoje e as estão por vir. Exatamente. Então as empresas também são feitas disso, né? Desse talento. E aprendi que quem consegue rodear-se do melhor talento normalmente consegue os melhores resultados. Quem pensa que consegue tocar aquilo sozinho normalmente não corre bem, porque não se rodeia nem de parceiros, nem de talentos, nem etc. suficiente para fazer isso. E por fim, talvez um pouco mais pragmática e de coração, tem que se ter mesmo paixão e alguma obsessão por aquilo que se está a fazer. É assim, eu sou obcecado pelo meu país e tenho muita paixão pelo meu país. Então, eu sei que as coisas que eu vou fazer cá, a primeira premissa eu quero fazer cá. Depois vão surgir oportunidades fora, não sei o quê, e normalmente apaixono-me pelos sítios por onde vou. Mas a minha primeira paixão está mesmo nessa matriz, que é eu quero resolver os problemas de cá. E eu sou mesmo obcecado por resolver as coisas de cá. E se as startups ou as empresas tiverem isso como premissa, é um bom caminho andado, né? Para conseguirem coisas, porque elas não vão desistir facilmente. Nem com a chuva, nem com várias situações que muitas vezes dizem mas havia empreendedorismo enquanto havia guerra. Mas houve uma situação de calamidade, mas havia alguém ali a prestar um serviço. Todas essas carências ou etapas precisam de serem preenchidas com serviços, com produtos, com empresas. Então, não se vai deixar de ter uma economia de mercado. Pelo contrário, cada vez mais temos de estar atentos às novas tendências, sei lá, inteligência artificial,
a tecnologia que está a surgir e a preparar-se muito mais rapidamente, como comunicar hoje. Acho que o fator redes sociais quebrou muito daquilo que era a infraestrutura lógica, de como é que nós criávamos negócios e etc. Isso tudo, mas com exceção dessa preparação, vejo bons dias para o mundo em si e para Angola e sou sempre muito positivo ou tenho sempre um aspecto de muita esperança naquilo que eu faço. Eu não acho que o nosso país esteja a piorar, embora esteja mal, né? Temos de dizer isso. Esteja mal porque nós queremos objetivamente estar num sítio melhor. Claro. Então, só por aí, milhões de oportunidades. E depois, é aquele espaço de melhorou. Agora queremos ser os melhores. Nisto, naquilo. Então, qual é a margem que esse país tem? Né? Para o futuro é muito grande. Então, estamos aqui nós também, e pessoas como tu e outros, para preencherem esse vazio. O Acelera a continuar a prestar um apoio e queremos estar aqui por muitos mais anos e vamos estar para prestar esse apoio ao surgimento, nascimento, preparação, instrução de startups e PMEs angolanas, né? E ver o talento brotar e assim para terminar, a última é que nós temos que começar a, no fundo, acarinhar os nossos campeões e aqueles jovens que nós sabemos que são muito bons. A sociedade tem que estar toda à volta deles e apoiá-los realmente a serem melhores. Isso quer dizer o quê? Se o Marco é muito bom naquilo que faz, no coaching e na sua estrutura de comunicação, eu tenho que dar todo o apoio para tu seres ainda melhor. Então, tu tens de ter mesmo oportunidades. Tu vais ter mesmo que ser o melhor e não só em Angola, mas no mundo. Mas isso vem com muito apoio de uma instrução de todos nós estamos à volta dos nossos casos de sucesso. E isso ainda falta, né? Que é, quando é que nós vamos pegar realmente num caso de sucesso? E a sociedade toda vai estar imbuída à volta daquele caso de sucesso. Não vejo isso acontecer muito em negócios. Vejo, por exemplo, a seleção foi para o CAN. Unimos-nos todos à volta de uma causa comum, nossa. Quando é que as empresas vão passar a ser uma causa comum nossa para nós todos estamos à volta daquela empresa ou daquele jovem ou daquele produto para ter orgulho para dizer é nosso, vamos ainda fazer melhor para que possa crescer e etc. Esse desenvolvimento. Então termina assim. Um dos meus sonhos é de facto ver mais angolanos na lista da Forbes. Eu creio que quanto mais angolanos tiverem bem financeiramente, melhor estará o país no seu todo. Essa é a minha visão. Que eu não me consigo imaginar crescer financeiramente e não apoiar o meio. Então passa muito por aí. Zé Carlos, muito obrigado, mano. Uma grande aula. Dizer-te que eu entendo aquilo que é a tua eu não quero chamar preocupação, mas a tua visão de não quereres passar uma informação que não seja responsável, que não seja uma informação que vá agregar valor aos demais. Mas eu quero te dizer que a minha agregou muito e tenho certeza que quem nos viu a partir de casa também se sentiu agregado. Para vocês também agregou, exatamente. Então é uma coisa que eu sinto que nós temos que ser sim responsáveis quando temos um microfone na mão. Um microfone pode ser uma arma letal. Se tu utilizas o microfone para passar mensagens de destruição, mano, é destruição massiva. Então eu parabenizo-te por esse ato de responsabilidade, porque infelizmente não vemos isso em muitos jovens. A maior parte dos jovens ele só quer um minuto de atenção e fama. Então eu, se puder falar em todos os podcasts, eu vou falar, não interessa aquilo que eu disser, eu estive lá, né? Então essa noção é uma coisa que eu queria parabenizar, não queria deixar de fazê-lo aqui ao vivo, né? Por outra, agradecer a todos vocês que nos assistiram. Não se esqueçam, subscrevam-se ao canal, carreguem no sino para que recebam as notificações quando entra algum material nosso e partilhem, porque como eu digo sempre aqui no fim dos nossos programas,
este programa foi feito com a visão de agregar valor. Inicialmente, quando o Unitel Go Talks foi criado, foi para fazer um trabalho muito virado só para a área da tecnologia, porque a Unitel é uma empresa muito com muito intensa no que diz respeito ao nível de tecnologia, telecomunicações e tudo mais. Então, mas ao longo do tempo foi-se percebendo que aquilo que é todo o ambiente em que a Unitel está envolvido não se pode limitar a comunicação apenas para o mundo da tecnologia, porque as partes interessadas no negócio da Unitel somos todos nós. Então é necessário que haja aqui uma partilha de informação das diversas áreas que nos vão ajudar a construir uma Angola melhor para todos nós. Então eu tenho a honra de ser o apresentador deste programa e quero agradecer a ti que estás aqui, que estás a assistir e que partilhas e continua a fazer, porque a internet não é um lugar só para nós espalharmos coisas negativas. Muito pelo contrário, a internet foi feita para aproximar pessoas, para haver maior partilha de informação, mais rápida, de uma forma mais eficiente e mais eficaz. Então, sê tu um dos promotores de uma internet que agregue.